Bom, boa noite, pessoal. Sou professor aí, né, engenheiro Felipe Rocha, né? Tô ministrando aí a disciplina de ergonomia aí, né, para a turma de tecnólogo em construção de edifícios. E hoje a gente vai dar continuidade aí com o nosso tema da aula 7, né, que são relatados a ergonomia, controles e manejo. E o que a gente vai estar vendo aí, eu vou estar fazendo um resumo, né? Porque eu fiz o favor de perder a primeira gravação, peço desculpas, então eu vou estar meio que num processo mais resumido após ter dado essa aula para a turma. Vamos lá. E o que a gente entende, pessoal, nessa questão aí, quando a gente fala de ergonomia, nessa questão aí de manejo, de controle? A gente entende pelas figuras que estão sendo mostradas aí no slide, que é a parte da ergonomia que nos orienta, que nos faz ter aquele entendimento para as questões de a mão humana, a ação humana controlando uma atividade, por exemplo, de uma máquina ou uma tarefa simples como apertar um parafuso. E para isso, a gente tem aí as questões de várias modalidades de ferramentas, de equipamentos, de que possam estar aí nos tornando permitindo uma forma mais adequada de se controlar, de manusear uma tarefa ou equipamento. Né? Então o que a gente consegue perceber é que a gente tem equipamentos onde a gente precisa de apoio, né, de equipamentos que precisam de força e precisão, e do mesmo tempo a gente tem exemplos de equipamentos que precisam de um toque mais delicado, mais sutil e que vai exercer força no nosso lugar. Dentro desses sistemas de controle de manejo, né, a gente entende que esses controles são né, que a gente carrega por dois significados, que são o que é exercer as atividades para atingir um objetivo e também para transmitir alguma forma de energia para modificar o estado do sistema humano, máquina e ambiente. Aonde a gente retrata isso, essas questões, né, no exemplo passado. Por exemplo, antigamente para que eu pudesse escavar, né, fazer uma retirada de terra de por exemplo, de um lote, de um terreno, seria um serviço braçal, manual. Hoje, né, a gente teria ali a utilização ali de, por exemplo, de picareta, pás, enxadas, enxadões, por sua vez, e carrinhos de mão para que a gente fizesse o manuseio aí dessa terra. Hoje a gente já tem aí retroescavadeiras, bobcats, equipamentos, né, movidos a combustível, máquinas que são manuseadas pelo esforço físico humano, né, por sua vez, a qual não exerce uma quantidade grande de força, mas porém que ao transmitir essa informação para o equipamento ou a máquina, ela consegue executar a força necessária no lugar do homem. Diante desse objetivo, né, a gente entende que essas atividades de controle, elas têm o objetivo, uma meta a ser atingida, uma forma de verificar os desvios ou os afastamentos da atividade real e mecanismos de ajuste. Isso tudo nos leva àquela questão de o trabalho a ser exercido, ele precisa de uma ferramenta adequada. Então, durante esse sistema, a gente de atividades, né, com o uso de ferramentas adequadas, a gente entende sistemas abertos e fechados. Por sua vez, sistemas abertos, né, a gente entende aí que eles não permitem o controle durante a trajetória após a ação inicial daquela tarefa. E, por sua vez, né, esses sistemas fechados permitem controles contínuos durante a trajetória até que seja atingida a meta daquela ação. Alguns exemplos, né, a gente pega aí do sistema fechado, a gente interage nesse círculo de um círculo contínuo, onde a gente sai de resultado, meta, desvio e ação. Essa questão, né, de resultado, onde a gente se desloca para a meta, é onde a gente tem um estudo do que eu preciso fazer, o que eu quero atingir, o que eu quero alcançar, como eu devo fazer, né? Então é aquela comparação de objetivos, de atividades, de ferramentas que devem ser selecionadas. A meta, por sua vez,
parte a questão ali do desvio, é onde a gente entende as ações que serão exercidas, que começaram a ser executadas, e é onde a gente tem um feedback, a gente começa a ver a resposta daquilo que está sendo feito, e a gente começa a criar uma análise, né, achar possíveis erros, melhorias e identificar os acertos. É aquela brincadeira dos pós e os contras. A partir daí, pessoal, a gente vai para a questão onde a gente passa essa meta do desvio e encontra a ação. E quando a gente faz esse percurso, né, em um sistema fechado, a gente entende a necessidade de avaliação. Essa necessidade de avaliação, ela pode ser um ato de correção de uma tarefa ou simplesmente a implantação de uma melhoria naquilo que está dando certo. E após isso, né, pessoal, nessa questão aí dos sistemas de controle, dentro de uma questão de ergonomia, de tarefas, né, a gente sai da ação para o resultado. E nisso a gente se enquadra a quê? A correção de desvios. Felipe, o que é essa correção de desvios? Simples, pessoal. A correção de desvios é nada mais, falando de uma forma bem mais grosseirona e mais simples, que aonde a gente consegue observar tudo aquilo que foi feito, o resultado que foi levado, e a gente consegue entender quais etapas não se aplicam, quais etapas podem ser mantidas, aquelas que devem e podem ser melhoradas e até mesmo aquelas que podem ser transmitidas para outra tarefa, né? Então, aí a gente entende um pouco desse sistema. Por sua vez, a transmissão de energia à máquina, a gente entende, né, que é aquela questão da realimentação e a cadeia de informação e o controle da informação, né? Aonde a gente chega aqui, como que eu posso entender essa transmissão de energia à máquina? Vamos pegar ali as questões de controle com as mãos e controle com os pés. Vamos dar controle com as mãos, a gente entende que são interações rápidas e precisas. Por sua vez, controles com os pés, a gente entende mais como questões grosseiras. Liga, desliga, pausa contínua, né? Que são operações de que a gente pode simplesmente acender em prender e soltar, né? Aonde eu exerço uma pressão, uma força sobre, por exemplo, uma plataforma, um pedal de um equipamento e solto ele. Um exemplo disso pode ser o trânsito, quando a gente está dirigindo ali um veículo, né? As mãos são dedicadas às trocas de marcha. Hoje, já com os carros automáticos, a gente nem mais faz isso, né? Mas eu adoro o carro manual aí. E por sua vez, a gente vai fazendo a questão da direção no trânsito, setas, faróis, buzina. Cuidado que buzina não é para gritar, é simplesmente um sinal de alerta. E a questão do controle do pé, a gente tem o que? Acelerador, embreagem e freio. Então, os movimentos mais sensíveis ficam acoplados, digamos, às mãos e os movimentos mais grosseiros aos pés. Eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo meu aí, mas se não tiver entendido, eu vou postar essa aula no YouTube, eu vou mandar o link lá do site, vocês comentam aí e fala pra gente o que é que vocês não entenderam, o que é que vocês não gostou e o que precisa ser melhorado, para na próxima aula, que será a aula 8, aí a gente fazer as devidas correções, tá, pessoal? Dando sequência, turma, a gente tem a questão da adequação, né? Essa adequação dos controles aos movimentos corporais. Eu não vou ficar nessa questão muito de leitura e vou tentar explicar de uma forma mais simples. Quando a gente fala dessa questão de adaptação, adequação de movimentos corporais, a gente está ligado, por exemplo, à postura que se executa um trabalho. Imagine uma costureira de uma empresa que fica sentada em um tamborete, em um banquinho, onde ela vai ficar ali tostinha, né, com a sua coluna sendo prejudicada pela posição de um assento irregular, e ela vai estar manuseando o dia inteiro ali, fazendo usos de movimentos rápidos e com destrezas com as mãos, e por sua vez movimentos grosseiros com o pé, onde ela vai estar ali tocando o pedal dessa máquina de costura, com a função de liga, desliga e acelerar os movimentos da agulha. Com o tempo, esses movimentos ali, essa situação que ela se encontra de estar o seu corpo numa posição que ela é agressiva à sua saúde, com o tempo ela começa a exercer cansaço, a demonstrar o que? A fadiga do corpo. E isso pode levar a um acidente de trabalho, pessoal, nas questões de ergonomia. Então, o profissional precisa executar uma tarefa
ele tem que ter um ambiente adequado para que ele execute aquela tarefa, seja da ferramenta de mão, a ferramenta que ele vai utilizar, o lugar se ele vai estar sentado ou a cabine a qual ele estará dentro, elas têm que ser adequadas a determinada função. Diante disso, né, a gente vai pular aqui essa parte do estereotipo popular, né, que é falar daquela questão da expectativa de um determinado efeito associado a uma ação, é onde a gente fala, a ferramenta X me proporciona isso, mas será que aquela ferramenta é adequada àquilo? Será que eu estou pegando uma ferramenta correta, usando ela no equipamento errado, ou vice-versa? Né? Então a gente tem aqui aquilo que é a ênfase dos movimentos de controle. Aqui a gente tem exemplos, né, na nossa figurinha aqui que eu recortei aqui. Às vezes ela vai aparecer pequenininha para alguns, mas vamos lá. O que é esse estereotipo popular? Vamos lá, vamos pegar o exemplo do movimento de Knobe, né, que são aquelas chaves que servem para ligar ou desligar ali, que você gira ela tanto para a direita quanto para a esquerda. E por sua vez a gente tem a fechadura de caixa aí, que ela foi aprimorada e que por sua vez tanto faz eu pegar essa chave e colocar os dentes da chave para cima ou para baixo. E o que isso nos mostra? São ferramentas que são adequadas ao ambiente de trabalho e ao colaborador. Por que você fala isso, Felipe? Simples. Aqui a gente tem um quadro onde a gente demonstra as alternativas. Quem vai girar a chave de Knobe horário e anti-horário, né? E ali a gente criou uns exemplos, né? Claro que eu coloquei um engenheiro ali para dar um sorriso para minha classe, né? E coloquei também as mulheres, eu não poderia ficar longe delas, porque sem elas a gente não estaria aqui. E especialistas, que são a galera técnica ali que vai estar trabalhando. Então ali falam que 3 pessoas optaram por girar essa ferramenta horário. Por sua vez, 97 optaram por girar ela anti-horário. São exemplos de escolhas. Felipe, o que eu entendo com essas escolhas? Simples, pessoal. Essas escolhas estão simplesmente adaptáveis, selecionáveis a características humanas. Um pode ser destro, o outro pode ser canhoto. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter problema de visão, ela pode, sei lá, ser daltônico, né? Então, todo um preparo de uma ferramenta, todo um estudo embasado em entender todas as necessidades do ser humano. Pode ser uma pessoa com necessidades especiais, uma pessoa com deficiência, né, um PCD. Então, essa ferramenta, esse ambiente de trabalho, ele tem que ser adaptado ao colaborador e não o colaborador adaptado ao ambiente de trabalho. Né? Dando continuidade nisso aí, pessoal, aqui a gente tem alguns outros exemplos, né, de como essas ferramentas são adaptadas a nós, seres humanos. Então aqui tem, né, o fechamento dessa ideia, né, de que uma ferramenta ela precisa ser tanto para o uso de um destro, um canhoto, seja um instrumento simétrico ou assimétrico, então ele tem que fazer jus a isso, né, na questão da ergonomia. E para fechar essa questão das ferramentas que a gente utiliza nessa questão de controle na transmissão da força humana para o equipamento, a gente tem que entender 3 controles básicos, que são controles discretos, contínuos e digitais. O controle, por sua vez, né, o controle de tipo discreto, a gente define ele com posições bem definidas. E o que é isso? Vou dar um exemplo, ativação, 2 estados, liga, desliga. Isso é um controle do tipo discreto. Por sua vez, a gente tem o tipo contínuo. O que seria o tipo contínuo? São diferentes etapas, ajustes. Um exemplo disso, vamos lá para o nosso lar, a nossa querida máquina de lavar roupas. Quando você vai lá manusear ela tem ali algumas velocidades, além do liga e desliga que você pode estar adaptando ela. E por último, a gente tem a questão dos controles ali do digital, né? E o que é o controle digital? Ele é discreto e contínuo. Ele tem uma opção de várias funcionalidades. O que é isso? Um menu. Um exemplo, pessoal, que eu gosto muito de citar, mas vamos lá, é quando você vai, por exemplo, aí, chegou o final de semana, eu vou passear, eu quero descansar, e você pega ali, vai com amigos, uma pessoa querida para você, e vai, por exemplo, num restaurante, né, vai comer alguma coisa. O garçom não vai vir como era antigamente, ali com um papelzinho, um cardápio de papel e um bloquinho de notas e uma caneta para que ele anote o seu pedido. Hoje ele já chega que jeito?
com um celular, um tablet na mão, e ele ali vai fazendo o pedido junto a ele, e ele já vai mandando o seu pedido direto para a cozinha. Outro exemplo é o QR Code, né? Você chega lá, você mesmo pega o seu celular, ativa lá no QR Code, já vem o cardápio, o menu ali para você, você faz suas escolhas, elas já vão direto para a cozinha. Quando deu o prazo, já vem ali o serviço do garçom de trazer as entregas para vocês. Então isso seria um exemplo de controle digital, certo, turma? Por hoje a gente fecha a aula aqui falando sobre as questões de interação da execução do ser humano sobre a máquina, né, a influência de comandos do homem sobre a máquina e os tipos de controle que a gente pode encontrar por esse caminho, e também as questões de adaptação sobre pessoas com diferentes características. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, e aqui a gente encerra a aula 7 e vejo vocês na aula 8. Boa noite, pessoal. Abraço. Até mais.